Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais essa videoaula aqui e é o seguinte, criei aqui a nossa página comum, né, aqui em HTML. Vou colocar aqui então aula JavaScript, tá? E vamos lá. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas aqui para vocês. Já que na última aula a gente teve vários problemas, né, para conseguir montar essa aula aqui. Bom, primeira coisa então, quando a gente trabalha com JavaScript, tá? A gente sempre tem algumas estruturas que devem ser seguidas. Antes, deixa eu mostrar aqui o que eu preparei. Eu já preparei o projeto um pouco antes da aula, justamente para estudar os defeitos, os problemas que estava dando. Então eu vou descomentar aqui a parte 1 e vamos lá. Quando a gente trabalha com JavaScript, a gente trabalha sempre nessa estrutura aqui, tá? O cabeçalho da página. Aqui eu criei um style só para deixar o corpo da página, né? Deixa eu atualizar aqui, salvar aqui, atualizar. Só para deixar o corpo da página, assim, tá? Eu criei esse style aqui, então a letra em branco, a cor da letra em preto. Bom, o que é que eu faço então? Esse style aqui daqui de baixo é para a parte 3. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou criando aqui, né, o JavaScript aqui, né, dentro dessas tags scripts, tá? Então sempre um JavaScript ele é descrito aqui, certo? E os primeiros comandos que eu quero mostrar para vocês são o comando window alert, depois o confirm e depois o prompt. Então aqui no nosso corpo da página eu coloquei um H1 e um parágrafo, tá? Eu vou começar comentando esses dois caras aqui. Na verdade eu vou retirar eles. Olha só, se eu executar minha página somente com isso, então veja só, ó, aula de JavaScript. Então o que o window alert faz? Ele te dá essa mensagem, né, dentro de uma janelinha. Bom, e o window confirm, né, seria o próximo, né? Ele faz na sequência uma pergunta onde você vai cancelar ou dar OK. Então, ó, veja só, vou atualizar aqui. Aula de JavaScript. Você está gostando de JavaScript? Aí você dá OK ou cancelar, ele de toda forma vai voltar para essa tela. E o último, que é o window prompt, é uma caixinha onde você coloca informações. Então veja só que ele vai executando na ordem. Então, ó, se eu voltar aqui e atualizar, ó, aula de JavaScript, está gostando de JavaScript, seu nome, por exemplo, sei lá, teste. Então veja só, o JavaScript, por mais que eu estou descrevendo depois de iniciar a página, ele é executado primeiro, antes de carregar o corpo da página. E esses três caras aqui são utilizados para dar mensagens para os usuários. Lembrando que o primeiro é uma mensagem simples, o segundo você dá sim ou não, né, confirma ou não, e o terceiro ele pega uma informação. Como a gente trata isso, né, para cancelar ou não, ou para pegar a informação daqui do prompt dentro do JavaScript, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas esses três caras aí são os primeiros comandinhos em JavaScript que eu quero passar para vocês, tá? Então fica aí, né, descrito o que faz cada um. Agora, para a segunda parte da aula, eu dividi essa aula em partes. Eu preciso falar para vocês sobre um esquemático de divisão do site, tá? Então deixa eu só, aqui no caso eu vou retirar isso daqui, tá? Então veja só, aqui no parte 2 eu falo sobre alguns elementos, tá? Só que para mim seguir nessa parte 2, eu preciso que vocês entendam como é dividido uma página HTML para se trabalhar com o JavaScript. A gente chama de DOM, que é essa divisão aqui. A gente tem um window, que serve para qualquer elemento dentro da página HTML, tá? Ou seja, ele está no nível de cima,
eu estou me referindo ao meu site como um todo. Então o document e o HTML que está aqui circulado em vermelho é a nossa página, né, nosso index. Daqui eu posso partir para o read ou para o body e assim sequencialmente. Então eu tenho que ter essa árvore aqui, né, em mente quando eu vou trabalhar com JavaScript, porque a partir dela eu consigo especificar o que eu quero ou não trabalhar. Tendo isso em mente e vindo para cá, eu tenho algumas formas de acessar elementos de dentro da minha página HTML. Vejam só, agora eu tenho aqui ainda uma estrutura de página, né, contendo o H1 que eu chamei de teste, o P JavaScript e outro P outro texto. Veja só, tem algumas formas que eu uso para me referir a essas informações. Então no exemplo aqui, eu quero pegar o que está dentro do P, que está aqui, ó, e escrever dentro do Windows, dentro da minha página, né, por meio do JavaScript. Então, na verdade, esse comando aqui, deixa eu comentar esses outros aqui, eles já fazem isso, tá? Então veja só, usando getElementsByName. Então, o getElementByName, ele é um comando que eu uso dentro do JavaScript, que vai se referenciar a uma tag do JavaScript. Então, no caso, a tag P. Como existem duas tags, eu estou pondo o índice dela que começa de 0. Então, tag 0 é a primeiro P. Se eu colocasse 1, o segundo P. Esse comando aqui vai pegar isso que está escrito aqui e guardar dentro da variável P1. Então, vejam só. Se eu vou salvar aqui, vou voltar aqui. Olha só, está assim JavaScript. Então esse é o meu primeiro P e aqui o está assim JavaScript é o que está guardado dentro da variável. Esse comando window.document.write escreve dentro do meu documento, voltando para cá, o meu documento é a minha própria página HTML, algo que no caso é a mensagem que está aqui entre aspas simples. Está assim mais p1.innerTest. Esse innerTest ele é necessário para converter o p1 para o tipo texto, certo? Então acontece isso. Então recapitulando aqui, né, esse cara aqui, ó, essa linha de código pega o que está escrito no meu p de índice 0 pelo nome da tag e guarda aqui dentro da variável 1, e essa daqui escreve convertendo para texto. Então, se eu trocar aqui agora para 1, eu vou estar pegando o meu segundo P, outro texto. Ó, salvei, vou vir para cá, vou atualizar e olha lá, outro texto, certo? Então, é usado dessa forma. Bom, agora fazendo um outro teste. Então, agora eu vou mudar aqui algumas coisas. Então, veja só. Deixa eu retirar esse comentário daqui, retirar esse comentário daqui. Aliás, retirar só aquele comentário. Veja só que dentro do meu P1 eu tenho agora armazenado a informação que está nesse P. E eu falei que o meu P1 eu vou mudar o estilo, a cor dele, para amarelo. Então eu também posso fazer alterações de cor de dentro do JavaScript. Prestem atenção. Estou falando que a minha variável P1, que está recebendo o que está dentro do meu P1, vai agora ter o estilo, que aí eu estou já falando de CSS, com a cor amarela. Vou salvar e vou vir aqui atualizar. Olha lá, outro texto com a cor amarela. Você fala, professor, mas não seria o JavaScript? Não, porque agora aqui está com 1. Só seria JavaScript se o índice for 0. Então, voltando para cá, atualiza lá, ó, JavaScript índice 0. Então, eu posso fazer essa alteração também. Tá? Na outra aula eu tinha dado pau nesse innerTest. Eu não sei explicar qual que foi o problema. Simplesmente se negava a funcionar. Eu criei um projeto do zero, fiz de novo, utilizei o innerTest e funcionou bonitinho. A única diferença é que na hora de criar o projeto,
eu criei o projeto completo, ó, com tudo isso. Então eu vim aqui, ó, no mais, né? Selecionei esse cara aqui, avancei, dei um nome, né? Avancei, deixei com tudo isso e criei. Foi a única diferença. Então provavelmente tenha importado alguma biblioteca ali que fez com que funcionasse. Bom, agora aqui eu também fiz um outro teste aqui, criando uma variável que eu chamei de corpo. E guardei dentro dele o que seria o corpo da minha página. Então essa referência aqui, ó, é uma referência que faz referência ao corpo da página. E agora eu estou mudando o background desse corpo da página para vermelho. Vamos ver se isso daqui funciona. Opa, eu salvei. Não, né? Atualizando, ó, funciona perfeitamente. Por que que eu coloquei isso daqui dentro dessa variável corpo? Porque senão eu teria que escrever dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer bonitinho aqui para vocês verem. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Eu preferi fazer dessa forma já com o código pronto, justamente porque senão ia demorar muito para me ir codificando. Tá, vou comentar aqui, vou atualizar, vamos mudar aqui para green para a gente ver. Vou salvar, vou trazer para cá, vou atualizar, ó, ficou verde. Então, eu fiz dessa forma justamente para economizar a linha de código. Sempre que eu for me referir ao corpo da página, eu uso a variável corpo. Eu posso fazer isso também. Deixa eu voltar aqui como estava, tá? Não dá para fazer isso. Outra coisa que dá para fazer é usar o getElement by ID ao invés de by name. Lembrando que aqui é elements, porque pode ser mais de uma tag. E aqui getElement by ID é quando eu tenho uma situação onde eu dou um ID. Então vejam só, vou mudar aqui, ó, para colocar um ID, por exemplo, teste. E aqui, ó, aí eu usaria, ao invés de getElement by name, eu ia usar getElement by, não é o elements, é element by ID. Então, ó, by ID. E agora aqui eu não preciso mais do zero. E agora aqui eu vou colocar teste, entre aspas, simples, certo? E vocês vão ver que vai funcionar normalmente, não vai dar pau, vai continuar funcionando o mesmo exemplo, ó. Então eu estou fazendo a referência do mesmo jeito, ó, só que voltou a vermelho, né? Porque aqui eu voltei para red, mas continua funcionando exatamente igual, não deu pau. Da mesma forma funciona para o name e para o class. Name é quando eu coloco, class é quando eu coloco aqui class, né? E name é quando eu coloco aqui name, certo? Eu particularmente gosto mais do ID, uso muito o ID, certo? E esse último query selector, ele é um exemplo diferente, tá? Que usa tag e ID. Então ele, no caso aqui com query selector, iria ficar assim, ó. Get elemento query selector. E aqui eu ia colocar entre aspas simples a tag que eu quero, que é P. E aí se for um ID eu uso o hashtag e coloco aqui o ID, teste. Se fosse classe eu usaria um ponto, igual no CSS, teste. Apago esse cara aqui, né, que era o código do outro, e vou vir aqui atualizar, ó, continua funcionando do mesmo jeito, igualzinho. Tá, e se aqui fosse class, ó, se eu mudar aqui para class, vejam só, ó, que na hora que eu atualizar aqui, ó, vai dar pau, ó, voltou a preto. Por quê? Porque ao invés de ponto aqui, porque ao invés de hashtag aqui tem que ser ponto. Se eu atualizar agora, voltou do jeito que estava antes, certo? Bom, acho que sobre como pegar informações de dentro da página ficou claro, né? Eu sempre vou usar algum desses elementos, tá? Aí no decorrer da aula, com os exemplos que eu vou ir mostrando, vocês vão ficando um pouco melhor nessa
como é que se diz, nessa questão de pegar os elementos, certo? A terceira parte da aula que eu dividi foi elementos DOM, tá? Que tá aqui, ó. Terceira parte, eventos DOMs, que são as funções feitas em JavaScript. Então vou apagar esse cara aqui agora, vou tirar e vamos falar sobre essa parte aqui. Então deixa eu fazer isso e tirar isso. Olha só que legal, né? Aqui tá dando pau nessa variável, não sei porquê, mas vamos ver aqui. Ah, sim, por causa dessa div aqui, né? Deixa eu tirar esse script daqui, pronto. Agora vejam só, olha isso. Eu criei uma div aqui chamada div área com alguns eventos nela. No caso, eu vou começar abordando eventos de mouse, tá? Alguns eventos de mouse. Então, isso aqui é um erro normal do HTML, tá? Que tá dando, não vai interferir no nosso código. Então vejam só, eu posso criar funções dentro do JavaScript que faz com que eventos ocorram na página. Então vejam só, se eu executar aqui, olha só, agora eu gerei essa página aqui assim, ó. Percebe que eu estou pondo o mouse em cima, ele está fazendo uma coisa, na hora que eu clico ele fica vermelho, na hora que eu tiro ele fica verde. Olha só o que acontece. Estão vendo que aqui junto com a div eu tenho vários eventos, o de clicar, o de entrar com o mouse e o de sair com o mouse. Se eu tirar esses eventos daqui, ó, vou dar um Ctrl X e atualizar, voltar para cá, ele simplesmente vai ser algo que dá até um pauzinho, ó, ele fica azul quando eu seleciono, mas não está fazendo o que eu quero, tá? Qual que é a problemática aqui? Eu tirei os eventos dele, então não vai dar certo. Aí o que acontece? Eu criei aqui um script, deixa eu inclusive indentar aqui o código, que vai trabalhar com essas funções, tá? Então sempre que eu for trabalhar com um elemento dentro do JavaScript, eu vou ter funções, aliás, uma ação dentro do JavaScript, eu vou ter funções ligadas a esse elemento. No caso eu liguei na div várias funções, a de clicar, a do mouse entrar, que ela não é reconhecida aqui no NetBeans, por isso fica essa linha aqui paulada, e a de sair. Mesmo sem ser reconhecida no NetBeans, funciona porque o navegador consegue interpretar ela. Então veja só, criei isso e vim aqui no JavaScript, fiz uma referência dentro da variável a essa div, e aí criei a função clicar. Sempre que eu vou criar uma função dentro do JavaScript, eu vou usar função e o nome da função que eu quero, entre parênteses o bloco de código que eu quero utilizar. Então vejam só, eu falei que o a.innerTest vai mudar para clicou, né? Antes estava interaja, e o estilo do a, né, o background color vai ser red. Então por isso que na hora que eu venho aqui, que eu clico, aperta clicou, aparece e fica vermelho. A mesma coisa eu fiz para o entrar. Quando o mouse entrar nessa região, ou seja, quando o mouse entrar nessa div, ele vai mudar o texto para entrou e o estilo para azul. E é exatamente o que acontece, ó. Coloquei o mouse, entrou. Cliquei, vermelho. Saiu, verde e saiu. Então, ó, a mesma coisa acontece com a função sair. Então, ó, evento de clique, evento de entrar, evento de sair. Então tudo vai depender do que eu quero fazer. Uma coisa que é interessante é que existem muitos eventos DOMs. Isso chama eventos DOMs. Tá? Então se eu vier aqui no meu navegador e colocar aqui, ó, eventos DOM JavaScript, e eu vim aqui, ó, Event Reference, vocês vão ver a quantidade de evento que tem. Olha isso. É impossível falar de todos, tá? Eu vou falar dos principais para os nossos propósitos. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, é necessário você vir aqui estudar. Olha a quantidade de eventos que tem.
Então eu ficaria um ano só falando de eventos aqui com vocês, tá? Então aí, caso você precise de alguma coisa específica, bem aqui nesse site, tá? Que é a Mozilla que mantém MDN, e aqui ó, Event Reference MDM, é só colocar eventos DOM JavaScript e pesquise o evento que você quer, tá? Então tem toda essa quantidade aí de eventos, tá? Mas a gente vai ver outros eventos no decorrer aqui das aulas, tá? E uma outra forma de usar esses eventos é o que eu explico aqui na parte 4, que é por listener. A gente fala que é um elemento de JavaScript que fica ali tentando interpretar o que está acontecendo dentro da página HTML, que é bacana também a forma como ele é feito. Para isso eu vou apagar esse cara aqui, ó, e vou tirar o comentário disso daqui, ó. Então, a mesmo exemplo, né? Eu criei uma div, ó, chamada área com interage. Só que agora, ao invés de fazer aquele esquema que eu tinha mostrado, eu não tenho nenhum evento aqui, só que eu criei os eventos aqui, ó. Então, ó, eu tenho a variável de novo, né, indexando esse elemento área, e aí eu estou adicionando um evento listener nele de clicar, e aí estou chamando a função clicar. Um evento de mouse enter, e aí estou chamando a função entrar. Um evento de mouse saída, estou chamando a função sair. Isso daqui faz com que esses eventos eles ocorram também. Vou salvar aqui e vou executar novamente para vocês verem. Ó, entrou, clicou, saiu. Então funcionando perfeitamente, né? Então é exatamente isso que acontece aqui, tá? É bem melhor usar esses eventos dessa forma, tá? Você mantém o seu código HTML com menos poluição, né? Menos código ali misturado. E isso é importante, tá? Agora aqui, de fim, né? Nessa aula aqui, eu quero mostrar ainda uma outra coisa que eu vou provavelmente programar aqui com vocês, tá? Imagina o seguinte, eu vou fazer aqui um exemplinho onde a gente vai trabalhar com algumas ideias diferentes. Eu vou deixar esse script aqui, eu vou tirar essa dívida aqui, aliás, eu vou apagar tudo e eu vou fazer aqui com vocês. Então veja só, deixa esse cara aqui, tá? Essa parte aqui do div área 3 era para fazer aquele quadrinho azul, verde, tá? Então esse quadrinho verde que tá aqui, ó, ele só vai funcionar porque eu formatei aquela div assim. Aí vamos lá. Então vou fazer aqui um exemplo de soma de valores, só para a gente embasar os exercícios que eu quero passar para vocês. Então tem aqui H1, tá? Exercício, certo? E aqui eu vou fazer um exemplo bem simples, tá? Eu vou fazer um input trazendo a caixa de texto daqui, ó. Então venho para input. Vou deixar do tipo, vou mudar isso daqui, ó, para tipo number, que ele vai ficar uma caixa numerada, tá? Vou pôr um nome então, txt n1, aliás, vou colocar n1, tá? E um id também. Vou apagar esse valor e vou pôr id n1. Então nome um id, tá? A mesma coisa eu vou fazer para uma segunda caixa aqui, type number, só que essa vai ser a 2 e a 2. Vou salvar aqui, vamos trazer para cá para a gente ver, ó. Tá, o type number, o que que é? É uma caixa de texto onde eu consigo selecionar aqui um número, certo? Bom, a partir daqui, então, eu vou ainda adicionar um botão. Então, eu vou vir aqui no cantinho, ó, adicionar botão. Esse botão aqui vai ser do tipo padrão, tá? Eu vou colocar o nome nele de somar. Vou dar OK. Botão somar, certo? Joia.
montei aqui, né, um esquemático. Se eu vier aqui agora e atualizar, ó, eu vou ter então um esquema aqui onde o que eu quero fazer? Eu quero colocar um valor aqui, outro valor aqui, clicar em somar e fazer ele aparecer um resultado por JavaScript. Então vejam só, que é um exemplo muito básico, né? Para isso eu preciso criar um lugar para receber esse resultado. No caso, eu vou criar um elemento div. Por que um elemento div? Porque é um elemento que sai fora do padrão de formulário. Só para me mostrar para vocês que é possível com HTML, com JavaScript, eu manipular qualquer elemento de dentro do HTML. Então aqui, ó, resultado. Eu vou colocar alguns pontinhos. 1, 2, 3. Se eu salvar agora, trazer para cá, atualizar, ó, vai estar aqui, ó, resultado. Beleza, tá? Como eu faço então para fazer com que essa soma ocorra, né? Então eu vou fazer isso por meio de JavaScript. Primeira coisa que eu vou fazer então aqui é criar o script. Script. Certo? Aqui vou fazer a outra parte do script. Sempre já gosto de abrir e fechar. E aqui dentro eu preciso que ocorra a ação de somar na hora que eu clicar no botão somar. Então para isso, se é um evento de clicar no botão, eu tenho que criar uma função. Então function somar, abre e fecha parênteses e faço isso. Essa é a sintaxe de criar uma função, tá? Aí aqui dentro desse function somar, o que vai acontecer? Eu quero executar o onClick para essa função. Então eu vou mudar aqui onClick, vou dar um Ctrl espaço, ó, somar. Tem que ficar assim. Então na hora que eu clicar, eu estou chamando essa função. Agora é o seguinte, eu vou criar aqui variáveis. Primeiro para fazer referência aos meus elementos, depois para pegar os valores desses elementos. Então, ó, vou criar var1, que vai ser campo n1, tá? Que vai fazer referência ao n1. Então, eu vou fazer por getID, tá? Então, sempre vai ser necessário eu trabalhar assim. Vou trabalhar então com window ponto document, sempre assim, ponto get element by id, get element by id. E qual que é o id do meu primeiro? N1. Então vou colocar aqui N1, põe ponto e vírgula e vou criar a segunda variável. Segunda variável então vai ser o cn2, campo número 2, e vai fazer referência ao N2. Certo, feito isso, já tenho, né, o que eu preciso aqui. Outra coisa que eu preciso aqui é de fazer uma referência ao meu a minha div onde vai conter o resultado. Então eu preciso pôr um id nela, que eu vou chamar de res. E aí a mesma coisa, né, eu vou criar uma variável resultado que vai receber um window .document .get element by id res. E vou colocar aqui então aspas simples, certo? Bom, fiz as referências que eu preciso fazer. Opa, cliquei aqui errado, vou salvar. Agora eu preciso criar a função somar e fazer com que essas variáveis se somem, né? E apareça aqui dentro do res. Então vamos lá, né? Agora eu vou criar outra variável que eu vou chamar de n1, que é o primeiro número. Vou colocar assim, ó, number, vou fazer a conversão, tá? Number. Essa conversão ela vai trabalhar então com o que? Com o cn1.value. Ou seja, eu estou pegando o valor que está nesse elemento que eu indexei aqui, transformando em número e guardando dessa variável. A mesma coisa eu vou fazer para o n2. Então vou vir aqui, ó, n2. Opa, então agora já fiz essa conversão. Então eu faço conversões dessa forma. Outras conversões fora números a gente faz mais à frente, tá? E eu vou criar outra variável que vai chamar soma,
que vai ser igual a N1 mais N2, ponto e vírgula. E agora eu preciso de escrever isso daqui dentro da minha div, né? Aqui onde está resultado. Então eu vou fazer ainda o seguinte: a div res, ó, tá aqui, ó, res, que eu já indexei aqui, inclusive. Eu vou colocar res. Ela vai fazer então uma escrita que eu vou chamar de inner HTML, tá? Ou seja, ele vai escrever no HTML o que eu colocar aqui na frente como string. Então vejam só, a soma é. E aqui simplesmente eu vou colocar mais S. Vamos testar, ver se isso daqui vai ser suficiente. Mas essa não é mais soma. Não é soma. Vamos testar para ver se isso daqui vai ser suficiente. Se não for, a gente faz de uma outra forma. Então vejam só, tá feito, né? Eu vou trazer para cá agora, vou atualizar. Deixa eu ver se eu conferir se eu salvei. E agora aqui eu vou colocar 2 e 22 e 22 e vou somar. A soma é 44. Ó que legal. Então criei aqui, né, uma forma diferente aqui de, né, uma forma aqui com funções já de fazer alguma coisa aqui dentro com JavaScript, tá? Isso daqui é só um pouquinho do que dá para fazer, certo? Outra forma de escrever aqui que ficaria legal também é substituir dessa forma aqui, ó. Aí usando referências, tá? Então eu vou ter aqui duas aspas duplas, a soma de, aí aqui eu vou colocar um cifrão, tá? Entre chaves, vou colocar N1 e cifrão entre chaves. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. N2 é cifrão entre chaves soma. E agora vamos ver se isso daqui funciona ou não. Se eu trazer para cá, atualizar, colocar aqui valores, então a soma de N1 e N2 é soma. Não deu certo. Ele deveria escrever aqui, na verdade, os valores, né, que estão contidos aqui dentro. Se isso daqui não dá certo, então você pode fazer aquela forma que eu já mostrei para vocês, né? Você quebra aqui, coloca um mais, quebra aqui, né? Coloca outro mais aqui e assim por diante, né? Você concatena com mais N2 mais, aí faz aqui, aqui, coloca um mais, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas nada que não vá funcionar. Vai querer ver? Vamos ver lá. Então atualizou. A soma de 2, de 3 e 2 é 5. Ficou junto, né? Só dar espaços aqui e aqui, ó, e vai ficar perfeito lá. Salvou, rodopiou aqui, soma de 3 e 4 é 7, certo? Bom, tranquilamente, né? Deu para ver aqui muito tranquilo como é feito, né, isso daqui. A proposta minha de exercício é que vocês usem isso que eu passei para vocês nessa aula, tá? Para criar um site onde aqui, né, tenha o restante, o somar, o subtrair, o multiplicar e o dividir, e um outro site que vai imprimir a tabuada usando laços de repetição. Uma vez que os laços de repetição eu já expliquei para vocês em uma outra aula, que funciona exatamente igual na linguagem de programação C. Então vocês usam o for e geram um laço de repetição aqui que vai escrever uma tabuada de um número informado. Certo, galera? Então esse é o exercício, essa é a aula.
E aí eu vou abrir lá no Google Classroom esse exercício aí, né, para mim depois corrigir para vocês. Muito obrigado, falou e até mais.